Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Quando o Mano Ares anunciou que dia 25 ia voltar a salinha dos kids, tinha uma mocinha aqui do meu lado que ela falou assim, já estava na hora, né, de voltar. Essa é a sensação dos pais também, né? Já estava na hora. Então, dia 25, você que não fez o cadastro do seu filho, você vai lá no balcão de informação. E dia 25, em nome de Jesus, nós vamos ter a salinha dos kids, né? Retornando a salinha dos kids. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa manhã desfrutar da Tua presença. Quão maravilhosa é a Tua presença. Louvado seja o Teu santo nome. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que haja transformação. Pai, que haja recomeço. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Que não seja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da vida do Teu servo. Que através dessa transmissão, pessoas possam decidir recomeçar. E que o Teu propósito seja alcançado para esse dia e para essa manhã. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém e amém. Queridos, essa mensagem, o tema dessa mensagem é religiosidade versus cristianismo. E esse tema, ele vem sido embatido desde da caminhada de Jesus. Quando a gente começa a acompanhar os 4 evangelhos, quando a gente começa a ler, a gente sempre se depara com uma discussão, com uma conversa, com um embate entre Jesus e os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas. E em momento ou outro a gente sempre se depara Jesus conversando com eles, às vezes sendo indagados por eles, às vezes eles olhando para Jesus e vendo a maneira como Jesus
falava, a maneira como Jesus agia no meio do povo, e eles começavam a questionar, a achar uma falha, a encontrar algum erro, e eles se escandalizavam com a maneira como Jesus se comportava, com a maneira que Jesus tratava as pessoas, com a maneira como Jesus falava. E essa discussão, a Bíblia já relata fatos como esses. Queridos, mas hoje, nos dias de hoje, indiretamente ou diretamente, nós continuamos ainda a nos deparar nessa situação de um comportamento extremamente religioso contra o de fato que deveria ser a verdade vivida por nós, um cristianismo que muitas vezes precisa ser praticado, mas que de fato não está sendo praticado. E isso é uma realidade que nós vivemos. Queridos, hoje nós se deparamos com um avanço da tecnologia, de uma maneira geral, das redes sociais. Hoje todos nós estamos inseridos nas redes sociais. E eu fico acompanhando às vezes algumas coisas, algumas temáticas, alguns acontecimentos. Queridos, é impressionante o senso de justiça das pessoas nas redes sociais. E nesse versículo 9, Jesus ele fala: alguns que confiavam em sua própria justiça. Queridos, é impressionante como um determinado acontecimento nas redes sociais já se levanta pessoas para julgar, para determinar, para falar, para denegrir ou para se manifestar de alguma forma ou de alguma maneira. Alguns defendem, outros criticam, outros apoiam, outros atiram pedra, e assim vai. Um tremendo legalismo de pessoas que muitas vezes falam a respeito de algo, mas que na verdade as suas próprias vidas expressam exatamente aquilo que elas estão criticando, ou falando, ou julgando. E nós estamos diante desse cenário. Hoje a realidade é isso. Mas infelizmente, esse senso de justiça própria, nós trazemos muitas vezes para o nosso convívio cristão. Nós trazemos para dentro da igreja, onde o fato de nós olharmos a pessoa, a maneira como ela se veste, ou o olhar dela, ou a expressão dela, já é o suficiente para nós criarmos uma concepção acerca daquela pessoa. De nós, na nossa mente, já determinarmos: fulano é desse jeito. Aquela pessoa, ela nem dirigiu uma palavra para você, mas ela passou por você, e na sua mente você já acha que ela é antipática. O senso de justiça própria. Nós estamos a todo momento julgando as pessoas. Nós estamos a todo momento vivendo um legalismo, em que as nossas concepções, os nossos pensamentos e aquilo que a nossa mente determina é a verdade. Enquanto nós vamos para a palavra, e lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem,
vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. E muitas vezes, queridos, nós vestimos uma capa da religiosidade, em que nós afirmamos, em que nós dizemos para nós mesmos que vivemos uma espiritualidade, e queremos transmitir essa espiritualidade para as pessoas. Queridos, religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não justifica ninguém. Nós temos uma doutrina que é a doutrina de Cristo, que é a fé em Cristo Jesus. Isso que é cristianismo. Cristianismo é a sua fé em Cristo Jesus e na promessa da sua redenção. Esse é o significado de cristianismo. Enquanto a religiosidade é uma falsa vida espiritual. Nós se achamos perfeitos demais para olhar para a vida do outro e dizer que a vida do outro está errada. De apontar para o outro e dizer, nos pensamentos muitas vezes, fulano está vivendo errado. Enquanto nós vamos para a palavra, quando nós observamos como Jesus vivia, como Jesus andava, como ele falava, como ele tratava as pessoas, era totalmente diferente. De fato, é a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, que suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Quando nós olhamos lá em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 27, quando aquele fariseu, aquele escriba, aquele mestre da lei, ele começa a questionar Jesus, e aí ele pergunta para Jesus sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz, como pergunta para ele, responde com uma pergunta, dizendo, como diz a lei? E aí ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz para ele, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ou seja, aquele escriba, aquele mestre da lei, vivia uma religiosidade, mas que na verdade a sua vida na prática era totalmente o contrário. Muitas vezes, queridos, nós estamos aqui dentro, achando que estamos dentro de um padrão religioso, mas que na verdade a nossa vida está totalmente refletindo o contrário. E é isso que nós temos que abrir os nossos olhos.
O verdadeiro cristianismo é diferente, queridos. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar ao próximo. E essa vida, ela tem que refletir nas outras pessoas essa realidade. Como é que você está refletindo essa realidade? Nos ambientes que você tem vivido? Como é que você tem transmitido essa realidade dentro da sua casa, dentro da sua família? Como é que você tem transmitido essa realidade dentro do seu âmbito do trabalho? No meio dos seus amigos, daquelas pessoas que não conhecem a Cristo e que elas vão olhar para você e vão enxergar uma esperança de transformação nas vidas delas. Se não for através daquilo que você vai refletir. Esse é o verdadeiro cristianismo. Queridos, a igreja, ela não se limita a essas 4 paredes. É muito fácil eu ser um cristão, é muito fácil eu ser um líder, é muito fácil eu ser um pastor, é muito fácil eu estar aqui dentro e eu transparecer ser uma pessoa, eu cumprir um regulamento de regras, eu me comportar de uma forma que aos seus olhos vai aparentar ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Mais difícil é, queridos, quando a gente sai pelaquela porta, quando as pessoas lá de fora olham para nós, e o que elas vão enxergar? Uma pessoa religiosa, uma pessoa totalmente espiritual, ou elas vão enxergar o amor de Cristo através da sua vida? Esse é o nosso maior desafio. Ontem eu fui. Ontem era a noite das mulheres, né? TPM. E aí a minha esposa me deu um passe livre. Pode jogar bola, pode, né? Aí eu fui jogar bola à tarde, sem preocupação nenhuma. Brincadeira. Tive que levar os meninos aí. E aí lá no futebol, e a maioria lá no futebol, é claro, tem alguns irmãos que é crente, mas a maioria não é cristão. E aí no final eles assam a carne, aí tem um pagode lá, uma música, né? E um dos colegas me chamou, vamos lá comer uma carnezinha e tudo. E eu fui, queridos. E para mim não é um ambiente agradável não é um ambiente que eu gosto. Não é agradável para mim. Mas eu fui, queridos, porque dentro de mim existe um propósito. Eu digo, pronto, essa é uma oportunidade para mim me aproximar ainda mais deles. E todos lá da Pelada me conhecem, sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou cristão. E mesmo assim eles me chamaram, e eu estava ali naquele meio. Eu digo, aqui eu tenho um propósito de refletir a imagem de Cristo aqui, essa é a minha responsabilidade. Queridos, muitas vezes sem nem abrir a boca, você nem precisa falar, mas você só precisa transparecer e refletir aquilo que está em você. As pessoas vão identificar em você, as pessoas vão olhar para você e vão sentir uma paz, as pessoas vão olhar para você e vão enxergar uma esperança. Porque muitas vezes as pessoas estão ali vivendo uma falsa felicidade, mas que por dentro estão destruídas, arrasadas. E naquele meio ali elas não conseguem enxergar
alguém que possa ajudar, alguém que possa trazer uma palavra de incentivo. E aí ontem, quando eu já ia saindo, um dos que estavam no meio assim, me chamou, queridos, e começou a conversar comigo. Começou a abrir a da vida dele para mim, e eu já estava indo embora e ele começou a falar. E eu aproveitei a oportunidade. Não foi eu que fui, chamei, peguei um do que estava ali e comecei a pregar, a falar, não, queridos. Ele que veio atrás de mim e eu tive a oportunidade de falar. E expressar um pouco daquilo que está em mim. Queridos, e esse é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo não é um padrão de regras. Queridos, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que diz a palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: mas quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas e estão se sentindo presas dentro de um protocolo, dentro de um legalismo. Queridos, você está aqui nesse lugar para ser livre. É o Espírito Santo que vai tratar com você. Sabe uma coisa que eu descobri ao longo da minha caminhada? Que eu não tenho o poder de mudar ninguém. Que é o problema dentro de muitos casamentos. Quando o marido ou quando a mulher, ela se acha no poder de mudar o cônjuge. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem o poder de mudar absolutamente ninguém. Esse poder é do Espírito Santo de Deus. É Ele quem transforma, é Ele quem molda, é Ele quem restaura, é Ele quem cura. Nós somos apenas mediadores, instrumentos usados por Ele. Queridos, aquele homem, a parábola de Jesus, os dois subiram ao templo do Senhor. E aquele fariseu, ele começou a orar. Eu. Está errado, queridos. Religiosidade egoísta. Cristianismo não é você pensar em eu. Está errado. E não é eu que estou falando, é a palavra. Eu não estou falando acerca daquilo que eu acho ou que eu penso, mas eu estou falando acerca da palavra. Enquanto ele falava,
enquanto ele dizia: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha o olhar daquele fariseu. Os dois estavam no mesmo ambiente, na mesma condição. E ele só de olhar: não sou como esse publicano. Publicano naquela época era os cobradores de impostos, eram os gentios. Então, ele olhava para aquele publicano e já estava julgando, falando acerca da sua própria justiça, acerca de si mesmo, olhando para o próprio umbigo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Religiosidade não salva ninguém. E aí no versículo 13, Jesus diz: mas o publicano ficou à distância. Queridos, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ali ele estava tomando uma decisão, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Queridos, ele estava se arrependendo dos seus pecados, ele estava sendo justificado diante de Deus. E aí Jesus, eu digo a vocês, que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, eu não sei como você entrou nesse lugar, mas se você ainda não entregou sua vida para Deus, se você ainda não decidiu entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, e talvez a sua vida, você olhe para si mesmo e você não consegue encontrar perdão. Você acha que a sua vida até aqui não tem perdão, porque você se acha culpado demais e você carrega uma culpa. Queridos, quando você está diante de Deus, e quando você se arrepende verdadeiramente, como esse publicano, os olhos do Senhor, eles estão totalmente voltados para você. E é isso que agrada o coração de Deus. Isso é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro avivamento, quando pessoas estão se rendendo e se arrependendo dos seus pecados. É esse ambiente que nós queremos proporcionar para você. É essa igreja que nós queremos ser. Uma igreja que vai te dar liberdade, para que você e o Espírito Santo de Deus tenha esse encontro, e que o Espírito Santo de Deus gere essa transformação na sua vida e no seu coração. Queridos, vamos tirar as roupas da religiosidade e vamos vestir a camisa do cristianismo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.